Tatinha, Real Madrid 1, Mallorca 1, apesar de ter aberto o placar logo aos 13 minutos com o gol do Rodrigo, o Real Madrid tropeça nesse começo de La Liga. Temos um sinal de alerta já ligado, enfim, aquela coisa de Real Madrid, se não vencer, já tem problema, né? Isso já é normal, se o Real Madrid não ganha já é problema. Imagina com a alta expectativa criada depois do Ancelotti ter colocado o time jogar com os 4 atacantes, né? Porque a gente já coloca o Bellingham nessa conta aí, Bellingham, Rodrigo, Vinícius e Mbappé. Ter dado certo no segundo tempo da Supercopa da Europa, ele repete a escalação contra o Mallorca e aí o time mostra várias vulnerabilidades, principalmente na segunda parte, né? E aí, imagina, toda desespero já começa a ser levantado. O que é normal, né? Porque a expectativa criada, ela faz com que qualquer tropeço para o Real Madrid nessa temporada vai ser olhado de uma forma muito maior do que era olhado antes, né? Antes, ok, o Ancelotti mesmo falou ontem depois do jogo, na temporada passada tinha jogos que eu não me importava em empatar, mas esse eu me importei de empatar porque eu acho que a gente não conseguiu fazer o que tinha que fazer no jogo. É um Real Madrid que é muito mais ofensivo do que na temporada passada e é um Real Madrid também que sofre mais para se defender. E sofre mais quando o time da frente se defende muito bem. O Mallorca já era um time muito bem trabalhado defensivamente na temporada passada e agora contratou um técnico que, além disso, além de trabalhar muito bem defensivamente o time, é um técnico que explora mais as virtudes de contra-ataque desse Mallorca, né? Tanto que o Real Madrid pôde perder o jogo. O Mallorca teve 2 ocasiões no final da partida. E aí tem vários pontos, Fred, para se levantar. Os alarmes, obviamente, estão ligados, porque desde que o Ancelotti começou a sua história com o Real Madrid, em nenhuma temporada ele começou não vencendo. Nas 4 temporadas de La Liga que o Ancelotti iniciou, começou ganhando. O Real Madrid não consegue o bi de La Liga há muito tempo, desde os anos 80. Então, já se levantam todos os questionamentos de se esse Real Madrid vai conseguir revalidar o título de La Liga, que nessa temporada existe uma pressão muito maior para isso acontecer. Pela chegada do Mbappé, pela grande expectativa no time, por vir de ser campeão da Champions e campeão espanhol. Então, se levantam muitas coisas. Mas, em termos de jogo, a gente teve exatamente 7 treinamentos de todo o elenco do Real Madrid até agora na temporada. São apenas 7 treinamentos. E a gente já quer que esse time encaixe perfeitamente, mudando muito a forma como joga. Porque, no final das contas, se tu tem um meio-campista muito ofensivo, que é praticamente um quarto atacante, que é o que o Bellingham faz nesse Real Madrid, mais 3 atacantes, mais a ausência do Toni Kroos, mais um time que está começando a temporada que fisicamente está longe do que a gente vai ver em fevereiro, março, porque é quando o Real Madrid consegue chegar no seu ótimo, né, de preparação física. Tudo isso se junta em enfrentar um time que se defendeu muito bem e o Real Madrid que não conseguiu, no segundo tempo, criar de verdade aquela sensação de que o Real Madrid vai ganhar o jogo no último minuto que a gente tinha na temporada passada. Teve de fato alguma substância no jogo, Becker, que você viu para acender esse sinal de alerta? Ou, cara, qualquer sinal ligado, seja de festa ou de desespero, na primeira rodada do campeonato é um exagero tremendo? Assim, eu acho que o principal motivo foi o cansaço. O time estava exausto no final do jogo, jogou na quarta-feira à noite na Polônia, voltou para jogar no domingo à noite em Maiorca, o que também envolve uma viagem curtinha, de 1 hora de avião, mas assim, jogou à noite, temperatura alta, muita umidade, precisaram fazer parada de hidratação num jogo que terminou às 11h30 da noite, o verão espanhol é bem exigente fisicamente nesse sentido, então eu acho que o time caiu, no primeiro tempo foi muito plácido, assim, foi muito fácil o primeiro tempo para o Real Madrid, e acho que o time não teve, talvez, concentração, e acho que esse é algo que o Ancelotti vai ter mesmo que puxar. O tom ontem do Ancelotti me pareceu muito diferente de qualquer outro tom, de qualquer outro tropeço do Real Madrid recente, porque acho que ele vai ter que puxar muito a corda para manter esse time aceso e ligado, porque começou a ter um pouquinho de firula, eu achei, no primeiro tempo, depois do gol do Rodrigo. Uma bola que o Real Madrid tentou terminar a jogada quase dentro do gol e teve 2, 3 chances de finalizar e não finalizou. E terminou para perder, né? Assim, termina com o Mallorca melhor do que o Real Madrid, mais perto do segundo gol do que o Real Madrid. Achei curioso, do ponto de vista tático só,
como o Real Madrid absolutamente abandonou o lado direito ontem. Foi tudo pelo lado esquerdo. Se juntou Então, coloca ali o print, João, por É. favor, na tela, só para a gente começar a contextualizar. Bellingham, Rodrigo, Vinícius e Mbappé, praticamente todo mundo se juntou por ali. Ontem o Valverde quase não subiu tanto, o Carvajal também ainda pouco. Olha aí. Qual que é o contexto Isso é uma dessa... jogada aos 40 do segundo tempo, que era um contra-ataque do Mallorca. O Militão recupera uma bola no meio e o Real Madrid rearma um contra-ataque do contra-ataque. Só que o pânico que gera ter 3 atacantes tão bons mais o Bellingham faz com que os times vão se recompor muito rápido para não deixar o Real Madrid contra-atacar com velocidade. Então, os atacantes aí já é um jogo muito partido, né, assim, de 40 de segundo tempo, que já não tem tanta aproximação tão rápida, mas que o Mallorca ainda está muito atento, muito solidário, e isso dificultou muito o jogo do Real Madrid ontem também. João, só para a gente ir na sequência, eu mandei para o João o mapa de calor do ataque do Real Madrid no jogo de ontem, para ver se o João é rápido. Tá. Então, são posições médias, né? Aí, ó. Aqui é o mapa de calor de todo o jogo, a comparação só dos 4 jogadores ofensivos, tá? Bellingham, Rodrigo, Vinícius e Mbappé. Olha a diferença do mapa de calor no jogo contra a Atalanta e no jogo contra o Mallorca. É o que o Becker estava falando, a concentração de todo o ataque do Real Madrid pelo lado esquerdo e praticamente nada pelo lado direito. E aí me chamou muita atenção a questão do posicionamento do Fede Valverde, porque se tu seleciona jogador por jogador, tu vê, o Vinícius é o que mais ocupa, que fica mais vermelho ali, né? Porque no final das contas ele foi o ponta esquerda. O Rodrigo tem um mapa até um pouquinho mais distribuído, essas manchas mais para trás que a gente vê são do Rodrigo e do Bellingham. Mas não tá aí nesse mapa, e me chamou a atenção, que a posição do Fede Valverde também foi caída ali pela esquerda. Então, claramente, a diferença de movimentação, e aí vai muito pelo rival também, tá? Do ataque do Real Madrid no jogo contra a Atalanta e do ataque do Real Madrid no jogo contra o Mallorca, mostra também que o Real Madrid teve muito mais dificuldade de conseguir explorar os locais no campo onde os seus jogadores não estão tão habituados, né? Porque a gente tem Vinícius, que é na esquerda, Mbappé, que também joga mais pela esquerda, o Rodrigo, que gosta de jogar mais pela esquerda, e o Bellingham, que acaba caindo pela esquerda. Então fica isso aí, uma mancha de um lado e nada. E eu acho que isso aí também tem muito reflexo da ausência do Kroos. Porque o Kroos tinha uma leitura de campo, de muitas vezes atrair o time para perto dele, girava a bola para o outro lado, e muitas vezes o Real Madrid encontrava Rodrigo, Valverde, Carvajal, que era na temporada passada os que ocupavam mais o lado direito, em muitas situações de 2 contra 1 praticamente. Porque existia, claro, que um pânico em o que o Vinícius, o Bellingham e o Kawasaki, você atraía muitos jogadores para esse setor esquerdo do campo do Real Madrid, e quando você tinha muitos rivais aqui, eles não podem estar lá. Então, quando girava, às vezes era Valverde, Carvajal contra só o lateral direito. Isso gerava uma situação de ataque muito boa, e que ontem praticamente não se deu, porque todos tinham característica de pegar e acelerar para frente, e não de pausar o jogo e girar para o outro lado. E na ausência do Kroos, esse mecanismo nem existe mais, dos jogadores do lado direito estarem esperando essa inversão de bola também. Então se concentrou muita gente daquele lado. O Real Madrid faz algo diferente do Barcelona, né? Assim, Barcelona, Manchester City, esses times que a gente fala do futebol posicional, que eles querem que os jogadores fiquem dentro das suas casinhas, dentro das suas posições, e que isso ocupe o jogador adversário. O Real Madrid não tá nem aí, o Rodrigo vai lá se juntar aos caras do lado esquerdo do ataque para gerar mais jogadores do Real Madrid daquele lado e tentar terminar as jogadas por ali. Fisicamente não estando tão bem, o time não estando tão treinado e um adversário muito solidário do outro lado, fez com que o Real Madrid batesse no muro, quase não levou perigo no segundo tempo inteiro. Se a gente for pegar número de finalizações, chances perigosas e tal, o Mallorca está bem equilibrado com o Real Madrid e poderia, pelo final do jogo, até ter levado vantagem. E o Ancelotti tem batido muito na tecla, Fred, de que esse time precisa de equilíbrio, né? Ele é um obcecado do equilíbrio. Se o Guardiola é obcecado do posicionamento dos jogadores, o Ancelotti é um obcecado do equilíbrio. Ele vem desde a temporada passada, quando já se especulava que o Mbappé estava certo, falando que todos os bons jogadores podem jogar juntos, mas que o time precisa de equilíbrio. E o que ele ficou muito irritado ontem foi que ele constatou que esse time está desequilibrado por vários motivos. Por esse de concentração de jogadores no mesmo lugar do campo, por ainda não ter uma dinâmica de entender o que cada um tem que fazer, porque essa dinâmica são 7 treinos apenas, ela só vai vir com o tempo. E de que o meio de campo do Real Madrid precisa estar mais equilibrado nessa temporada. E aí é muito Tchouaméni,
Fede Valverde, inclui o Bellingham nessa história, apesar dele jogar um pouco mais adiantado. Mas o Real Madrid tá com dificuldade de encontrar. Não existe um outro Kroos e esse time vai ter que jogar sem o Kroos, mas igual jogando sem o Kroos, vai precisar que os meio-campistas não deixem que a distância ela seja tão grande, né? Vai precisar ocupar mais campo, vai precisar estar mais ligado nas transições ofensivas, vai precisar arrastar mais a marcação dos jogadores do Mallorca, por exemplo, tentar tirar eles da área um pouco para abrir espaço para os atacantes, que todos eles não pedem a bola no pé, pedem a bola no espaço, tu precisa do espaço. E o Real Madrid ontem não encontrou esse espaço, nem por parte dos zagueiros, que o Militão, por exemplo, tem uma bola longa muito boa, mas ele ainda não ativou esse modo. O Rudiger também é um cara que pode fazer isso. O Carvajal tem que fazer mais isso. Então, ontem o Ancelotti deu um puxão de orelha, basicamente em todo mundo, porque o Real Madrid não conseguiu interceptar uma bola do Mallorca no segundo tempo. 0. O Mallorca interceptou 14 bolas do Real Madrid na segunda parte. O Real Madrid, nenhuma do Mallorca, no momento que o Mallorca teve a bola, né? Porque terminou o jogo, o Real Madrid sofrendo e pôde perder a partida. Muita gente no chat pedindo pro Real Madrid prestar atenção na situação do Gundogan, né? Assim, perdeu o Kroos, se o Gundogan tá saindo do Barcelona, por que não? Se o Gundogan tivesse irritado com o Barça, até, um senhor, duvido que faria isso, mas até seria uma boa para ele dar uma resposta. Um ponto que o Bellingham, eu acho que começa muito bem a temporada, tá? Para mim, o Vini brilhou mais pela jogada individual do gol contra a Atalanta, mas para mim o Bellingham foi quem melhor entendeu que a marcação individual da Atalanta, quanto mais você deslocasse os adversários de um lado para o outro, mais espaço geraria. Então acho que ele aproveitou o espaço dos outros e também gerou espaço. E ontem o trabalho defensivo, principalmente do Bellingham, de voltar, de buscar, de morder, de ser um pouco mais solidário, menos estrela, não no sentido de estrelismo, mas de esperar que os outros fizessem um trabalho sujo por ele, também me chamou muito a atenção. Para mim, dos 2 jogos do Real Madrid até agora, se somar os 180 minutos, o melhor do time foi o Bellingham. Para fechar esse pacotão Real Madrid e Mallorca, a gente teve uma conversa, né, sendo captada pelos microfones, se não me engano, na saída de campo, ou na saída para o intervalo. No intervalo foi. Foi para o intervalo. Entre Bellingham e Mbappé, isso? Falando sobre a movimentação do ataque? Estão os 4, tá? O Vinícius, o Rodrigo e o Mbappé, e aí o Bellingham chega. Eles estão conversando de tipo, tem que encontrar mais espaço aqui, encontrar mais espaço lá. E aí o Bellingham chega e diz assim, vocês 3, vocês têm que finalizar as jogadas, porque correr para trás é muito difícil. E aí o Mbappé diz, é o que eu digo, a gente tem que finalizar, tem que tentar criar mais espaço. Porque o que estava acontecendo? O Real Madrid ficava com a bola, mas acabava perdendo a bola, e aí o Bellingham, que é o meio-campista que atua no ataque, tinha que voltar. Correr para trás. E aí, claro, ele já estava no final. Assim, o Bellingham tem como característica correr muito, né? Ele ocupa muito campo porque ele se move muito. Mas ele estava claramente esgotado quando o Ancelotti tirou ele de campo. O Ancelotti quase nunca substitui ele. E o Bellingham estava completamente acabado, assim, de realmente ter que voltar para ajudar, porque estava complicado. E para quem está vendo, falou, mas qual que é a diferença de finalizar uma jogada e de tentar um passe e errar? Se você chuta e o goleiro defende ou a bola vai para a linha de fundo, um tiro de meta, a bola tem que voltar, o goleiro posiciona, todo mundo se reposiciona e você não tem que fazer a volta para a defesa, que você vai ter que fazer se você chuta errado ou se você dá um passe errado, mas a volta você pode fazer mais lenta. E se um jogador tem que voltar lento para o campo dele, ele faz isso 1 zilhão de vezes num dia. Agora, se ele tem que voltar correndo toda hora, sem parar, dando muito sprint, ele cansa mesmo. Então, finalizar a jogada faz com que depois você se recomponha de uma forma mais rápida, mais tranquila e menos desgastante do que se você perde uma bola e gera um contra-ataque. Só falando rapidinho, Fred, sobre o sprint, porque todos os jogadores do Real Madrid fizeram postagem dizendo que o início de La Liga não era o que eles imaginavam, mas que eles vão continuar e tal. E a postagem do Bellingham não é sprint, é uma maratona. Então, ele está preparado para a maratona.